Constância Fernandes, seja bem-vinda. Obrigada. Olha, minha aluna de boxe Uhum. e está cursando engenharia Biológica. biológica, um Uhum. curso super difícil. É um curso relativamente recente e é um pouco exigente, é parecido com engenharia biomédica e engenharia química, é assim uma misturada. Massa, massa. Galera, essa menina, ela é genial. Então, eu fiquei, assim que eu comecei a conversar com ela e percebi o background que ela tem, e a inteligência dela, a capacidade de raciocínio, de pensar, e a atividade política dela também, uma das coisas que a gente vai abordar aqui. Eu disse, eu preciso entrevistar ela, quero trazer ela, preciso do conteúdo dela, preciso que ela venha falar com a gente sobre esse conteúdo. E é um conteúdo muito polêmico, né? Ainda muito polêmico, que eu acho que vai começar a deixar de ser polêmico, mas no futuro a gente vai falar bastante sobre isso agora, Uhum. e que é o veganismo, é o Exatamente. vegan. E você é vegan? Sou vegan há quase 5 anos, praticamente. E nada de carne, nada de alimentos que venham Não, eu de tento origem o animal. meu máximo eliminar qualquer tipo de produtos animais, seja na alimentação, como no vestuário, tudo o que se consome, tenta-se evitar ao máximo a exploração animal. Isso tanto é na alimentação, que é o principal, mas também é no outro, portanto, nos desportos em que praticamos, as atividades, o vestuário, todo o tipo de consumo. Me fala um pouco da filosofia básica do veganismo. O que é que se passa na tua cabeça quando você pensa no vegano? Sim, então, o veganismo é uma filosofia de vida, não é uma dieta como muitas pessoas pensam, Ok. e é uma filosofia de vida com base na eliminação da exploração animal no seu todo. Os veganos consideram que isso é errado e nos tempos de hoje, quando temos a possibilidade de consumir outras alternativas, por que não? Então vamos começar por esse ponto. Esse ponto é muito interessante. O veganismo, não estamos falando aqui de dieta, de opção de dieta, mas estamos falando aqui de algo mais social, mais político e ambiental. É muito mais que uma dieta na prática. Obviamente que se somos contra a exploração animal, isso tem impacto na nossa dieta, certo? Claro. Mas há muito mais outras vertentes que as pessoas esquecem, só não associam tanto com o veganismo. Hoje, como disse, o vestuário, as atividades, por exemplo, jardins zoológicos ou oceanários, a touradas, sou contra esse tipo Tá. de atividades. Pois faz muita confusão, por acaso as touradas sempre me fizeram confusão desde pequena, nunca gostei, sentia pena dos touros, mas nem tudo o que é tradição é correto. Ou seja, Claro, não é claro, por algo ser tradição que claro. significa que é o correto a fazer. Eu particularmente adoro quando o touro vence. Sim. Quando o touro pega lá e dá uma quebrada no toreador, eu fico feliz. Na minha opinião, o que eu vi dos meus avós, dos bisavós, dos meus pais, de mim para os meus filhos, e pro de hoje é uma diferença brutal. É brutal. Em Era termos de muito mais mentalidade. lento, as diferenças eram coisas muito. E agora é muito radical. Eu acho Vocês. que isso deve-se também à globalização e ao acesso que nós temos à internet, que facilita muito mais a troca de ideias. Eu, por exemplo, eu sou a única vegan na minha família e eu tornei-me vegan por influência daquilo que eu via na internet e das experiências que eu tive, mas todo o conhecimento que eu tenho é com base na internet. Por isso acho que isso é um grande fator na expansão destes movimentos. O que é que te pegou? Qual foi o momento que você disse não vou mais comer carne? Ora bem, não houve um momento específico, foi uma mudança de mentalidade que demorou algum tempo. Mas eu diria que assim o primeiro momento, que é a sementinha, foi quando eu visitei o Japão em 2019, no verão de 2019. E pronto, no Japão a comida japonesa é incrível. Tem sushi, tem imenso peixe cru e tudo mais. E nós ficámos alojados no Monte Koyasan, que é um monte que tem imensos templos budistas. Aham. E nós ficámos lá alojados para experienciar como é que era a vida de um budista, como é que era a religião, participar e tudo mais. E o templo onde nós ficámos era estritamente vegetal, não consumia produtos animais.
Mas nós, quando quisemos experimentar, não sabíamos. Então foi uma surpresa quando nós já estávamos habituados a peixe cru e sashimi e tudo mais, katsudon, carnes, e apresentaram-nos um prato, ou vários pratinhos pequeninos, tinham o arroz e vários outros mini pratinhos, e era tudo vegetal, eram legumes e era tofu, que eu nem sabia o que era na altura. Assim, umas comidas estranhas, ficávamos assim a olhar uns para os outros, o que é isto? E a senhora explicou que o templo não consome carne. E disse uma coisa muito simples, que ela nem falava muito bem inglês, mas ela disse uma coisa muito simples, que é, nós não comemos carne porque os animais são conscientes e sentem. E eu nunca tinha Pô, pensado na alimentação dessa forma. O que é tão irónico, porque nós temos animais de estimação, temos cães, temos gatos, que damos carinho, que adoramos como membros da nossa família, mas nunca pensamos na hora das refeições que estamos de facto a comer um animal que já foi vivo e que já sentiu, que também sentia felicidade, também sentia tristeza, sentia tudo. Eu nunca pensei nos animais dessa forma, nunca tinha pensado. Até porque até então eu sempre achava que para ser saudável tinhas que comer carne. Foi o que me disseram a minha vida toda. Ou pelo menos foi o que me foi incutido. Por exemplo, que não quero comer mais. Ah, mas come só a carne, deixa o arroz. Ou deixa os vegetais, come só o peixinho. Sempre me foi incutido desde criança que para comeres bem, para ser saudável, tens de comer carne e peixe. E eu, sendo portuguesa, e tu brasileiro, não é? Adoramos carne. E os nossos pratos típicos são muito fortes em produtos animais. exatamente. E basicamente todas as refeições da minha vida havia sempre produtos animais. É, A refeição principal tem sempre a carne ou o peixe como claro, elemento o principal. frango. De vez em quando uma omelete ou assim, mas nunca tinha comido refeições vegetarianas. E inclusive achava que os vegetarianos não concordavam muito com eles. Porque é que estás a abdicar da tua saúde para ajudar uma causa? Não fazia sentido na minha cabeça. Ao estares a abdicar da tua saúde não faz muito sentido, porque a longo prazo não vais ajudar porque vais estar a prejudicar a ti mesmo. Mas eu estando lá naquele templo e convivi com os Budas, que eram super saudáveis e acordavam super cedo e faziam imenso exercício, ficou aí a sementinha na minha cabeça. E depois, quando voltei a Portugal, eu costumo fazer um diário de viagem para me recordar e pesquiso um pouco mais sobre os sítios que visitámos e tudo mais. E estava a pesquisar sobre a filosofia budista e porque é que eles não comem carne. E isso levou a porque é que não comem carne, ideias contra a exploração animal. Os budistas é mais questões religiosas, porque eles Aham. acreditam, O alguns, espírito. na reencarnação. Podes reencarnar num animal, por exemplo. Mas isso levou-me à espiral da filosofia vegan e descobri o site da Sociedade Vegana, da Vegan Society, e cada vez que lia aquilo eu concordava com tudo o que aquilo dizia, em termos de moral, concordava com tudo. E eu pensei, ok, então se eu posso ser saudável comendo vegan, se eu tenho opções perto de mim nos supermercados, que eu na altura nem sequer sabia o que era tofu, não sabia o que era tofu, não sabia o que era seitan, não sabia o que era, mas comecei a aprender e depois olhava para a minha cadela e para a minha gata, que eu adoro tanto, e pensei, como é que eu posso dizer que adoro animais quando estou a comer animais à refeição? Não fazia sentido isto na minha cabeça. Então eu decidi ir diminuindo aos poucos e experimentar e ver no que dava. E pronto, 5 anos depois, cá estou eu. Ou seja, você teve uma experiência que a maioria das pessoas não tem oportunidade. Eu não conheço ninguém, pouquíssimas pessoas, eu acho que eu conheço uma que ficou no Japão, num templo budista. Aliás, ficou na China e ficou no mosteiro e passou, acho que 2 anos ou 3 anos, se eu não me engano, que é o mestre Paulinho Uhum. de Kung Fu. Quem está me assistindo agora sabe quem é Paulinho. Como é sua abordagem política e ativista sobre o veganismo? Como é que você entende isso? Queria notar que há várias formas de ativismo. Ou seja, quando uma pessoa fala em ativismo, pensam logo, por exemplo, nos Ocupas. O Ocupa do Brasil também é muito grande, aqui também em Portugal. Pessoas que vão para o meio da estrada, parar os carros, ou atirar tintas para cima de pessoas, ou para cima de quadros, ou whatever. Mas nem todo o ativismo é assim, há várias formas de ativismo. Faz pensar qual é a melhor forma de ativismo. Eu não tenho uma resposta para isso, porque eu acho que, idealmente, não se deveria ser tão ativista extremista como os exemplos que eu dei, que as pessoas ficam muito Claro, incomodadas e
cria confusão. Mas no tempo em que estamos hoje, na crise climática que estamos a viver, não só crise climática, mas crise social, política, à porta de uma terceira guerra mundial quase, em várias guerras em várias partes do mundo, esse ativismo mais fofinho, mais amigável, se calhar não é o mais correto, porque não há tempo. Ou seja, a mudança de mentalidade demora tempo. E idealmente, se queremos que uma coisa fique para durar, as pessoas têm que chegar a essas conclusões sozinhas. Ou seja, uma ideia externa não pode ser impingida na mente de uma pessoa e a pessoa mudar de um dia para o outro. Isso não é realista. Mas no tempo de crise onde estamos, não há tempo para essa mudança de mentalidade. Por isso, eu acho que é necessário haver essas duas partes, ou as várias formas de ativismo. Tá. Eu, pessoalmente, eu respeito muito quem faz ativismo, ativismo mais extremo, digamos. Eu não consigo. Eu não Eu não consigo. imagino tu. Eu não consigo. É preciso Você é muita muito coragem. boazinha Não, e. mas é preciso muita coragem. Porque toda a gente te julga. Toda a gente julga, há a polícia envolvida, recebes muitos comentários depreciativos. Mas também faz muito comentários depreciativos para aqueles que estão comendo carne. É, E- não? Eu não faço. Não, não, não você, mas os radicais. Porque também também tem que se ter respeito. Sim, eu concordo, Não é tem que ser você está respeito. comendo no seu restaurante, um parente seu, e você, de repente, alguém invade aquele restaurante ali, jogando tinta em você, ou Não, não. querendo. Não, eu concordo contigo que é preciso respeito. E há algumas formas de ativismo que eu não concordo. Apesar de ser ativista, não concordo. Isso de faltar a respeito, chamar nomes a pessoas, não concordo. Magoar as pessoas, Aham, não concordo. Mas agora, fazer um evento para chamar a atenção, tá, mesmo que seja de uma forma mais brusca, tá. isso aí. Não, eu percebo plenamente. Constância, o que eu percebo sobre a vida hum, que vivemos hoje, e essa polarização muito forte, é que você já viu um jogo de tênis de mesa? Sim. Pronto. Uhum. Você vê que quando o jogo começa, os dois atletas, um jogo forte, um jogo de verdade, com dois profissionais, uma Olimpíada, eles, quando o jogo começa, eles estão muito perto da mesa. Um tá de um lado, outro tá do outro, o cara saca, pá, 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 e Uhum. daqui a pouco aquela bola começa a ficar forte, e eles precisam de tanto espaço que eles ficam numa distância absurda da mesa, os dois. E eles começam a jogar, assim, precisa de um ambiente enorme. Não estou falando de um jogo olímpico, por exemplo. E os caras estão jogando muito distante da mesa. E quanto mais longe, quanto mais bate forte, eu vejo que aquilo ali vai aumentando e a intenção de vencer fica muito maior e a distância entre os dois, a força que o jogo vai tomando, a proporção que o jogo vai tomando vai ficando muito grande. E eu percebo que o mundo está desse jeito desde que antigamente tem uma rede social chamada Orkut, foi uma das primeiras redes sociais, eu acho que não teve aqui em Portugal essa rede social. Depois teve o MySpace e tal. E quando tinha o Orkut, não tinha o botão do like ou do dislike. Uhum. Você só postava e alguém poderia comentar alguma coisa. Normalmente só tinha as pessoas que eram seus amigos a estarem na tua rede social. Era uma rede social onde e tinha um chat, que tinha primeiro o MSN, é, que é o Message de hoje, mas Uhum. era um MSN, e você tinha um nick e tal, tinha alguns chats assim, mas não existia o botão do like ou do dislike. Então, você postava a sua saída, sua foto e tal, só quem via eram pessoas que eram seus amigos e tal. E as pessoas sempre diziam assim: ah, que legal, Constância, tu tá no Japão. Ah, que legal o teu carro que tu comprou. Ah, que coisa boa. Ah, gostei desse teu vestido, não sei o quê. Não tinha. E aí, até que isso foi desenvolvendo, e veio outras aplicações, veio o Facebook, que começou só com like, não existia Dislike. o dislike, Uhum. o hater, o não gostei. E de repente as pessoas começaram a botar sua vida pessoal ali e a dar suas opiniões, e essas opiniões começaram a ficarem radicais, do ponto de vista dos outros também virem comentar no teu post. Você botava lá, ah, eu sou vegan e gosto disso. Daqui a pouco alguém se acha no direito de entrar na tua rede social
e te dá uns crachos. Ah, é baseado em quê? Você está Uhum. dizendo que você é vegan. Você tocou num assunto que a gente vai falar sobre ele, que é, você falou, eu não sabia que poderia haver eu fui instruída que era necessário comer carne. Eu não sabia que poderia ter uma vida saudável sem comer carne. A gente vai falar sobre isso ainda. Sobre a vida saudável sem comer proteína animal. Mas antes disso, e vamos deixar isso um pouco mais para frente. Então, veio a questão ou se gosta ou se odeia. Uhum. Não tem mais Um meio termo. o meio termo. Precisa ser rápido a conscientização por causa do meio ambiente. Então, vou começar a fazer algumas perguntas. Você acredita que atividade animal, e você tem dados para isso, provavelmente, interfere na aceleração da, do, 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 do desgaste do planeta? Isto não é uma questão de acreditar, são factos. E os factos mostram que, ou a ciência mostra que, a agricultura agropecuária, a indústria agropecuária, é muito intensiva para o planeta, em Tá. termos de recursos. Tudo. Água, terra, tudo. Tenho alguns dados, inclusive fiz uma publicação recente no meu Instagram com dados oficiais. Basicamente, comendo vegetal, podemos reduzir as nossas emissões em 90%. Tá. É uma diferença absurda, por isso, sim. Sim, eu concordo com você e conheço esses dados e você está certíssimo. Número 2. O impacto que há no aumento da população mundial e na necessidade de alimentar essa população também faz com que, ou seja, esse crescimento populacional, demográfico populacional, também faz com que tenha que se produzir mais comida. Uhum. E, pelos estudos, o planeta não tem condições de alimentar se continuar crescendo a população desse jeito. A informação que eu vi, que eu estudei, é que até 2050 é impossível alimentar as pessoas com a quantidade com o crescimento demográfico, vai ser impossível alimentar as pessoas até com os vegetais. Pensando ainda mais com carne, é impossível. E o Sim, que é que tu falas? sobre isso há duas coisas importantes. A primeira é que 1/3 da comida mundialmente produzida é desperdiçada. 1/3. Ou seja, o problema não está que nós não conseguimos produzir. Nós conseguimos produzir comida para toda a gente. O problema está na forma como essa comida é distribuída. E atualmente não é prático, não é funcional. E como tu disseste, com o crescimento demográfico vai haver cada vez mais pessoas e a pirâmide populacional está-se a inverter, não é? Cada vez mais velhos e menos jovens, ou seja, menos capacidade, menos mão de obra. Vai ser muito complicado, se mantivermos as coisas como estão agora, alimentarmos toda a gente. Portanto, vai ter que acontecer uma mudança drástica na forma como produzimos comida e como nos alimentamos e como essa comida é distribuída. E eu acredito também, pelo que eu estudo, assim, comidas do futuro, em primeiro lugar, insetos. Em segundo lugar, algas. E em terceiro lugar, a transição para uma alimentação de base vegetal e com muito menos consumo de carne. E em quarto lugar, estão agora a surgir umas novas tecnologias, que é as carnes cultivadas, carnes sintéticas, já deves ter ouvido. Sim, sim, sim. As carnes em laboratório Tá. não é o termo correto, mas essas São as tecnologias proteínas que imitam as carnes as proteínas alternativas, alternativas. exatamente. Há as proteínas alternativas à carne, com base em vegetais, tipo as proteínas texturizadas de ervilha e tudo mais, que já se vê até à venda nos supermercados, Impossible Burgers e coisas do género, ou a carne sintética, que é mesmo derivado de células de animal. É mesmo carne, Tá, verdadeiro. tá. Por isso, sim, estas são as tecnologias emergentes e eu acredito que vai haver, ou vai ter que haver uma transformação drástica. Ou então Em colapso. um colapso, Não, ou então arranjamos outro é, planeta. não, eu não penso de jeito nenhum que não existe, que não há outra alternativa, não tem como alimentar a população. É um fato. Assim também como os combustíveis fósseis, Uhum. é uma discussão muito boba. Não vamos falar aqui tecnicamente sobre isso, mas é muita bobagem achar que o petróleo vai continuar sendo usado da forma como é e para se Não vai, porque andarmos. também não há. Não há, não há. Isso é uma indústria que está
com seus dias contados. E não existem, porque existe um lobby grande, uma, existe aí fábricas e fábricas de automóveis, motores e motores, carros e carros, e postos e grandes indústrias petrolíferas, e que elas não vão afundar seus navios agora por causa disso. Mas é óbvio que o mundo não vai continuar com energia à base de fósseis. E também é óbvio que a alimentação, do jeito que está sendo feita hoje, a alimentação com a base animal, ela não é sustentável. Não é? Então vai ter que parar de uma forma ou de outra. A pergunta é, na sua opinião, eu tenho uma opinião também. Uhum. Na sua opinião, é, como vai se dar o ponto divisório entre o fim do O fim do início. o fim do início, o fim da era da proteína animal do jeito que ela é hoje no supermercado. Como é que vai Uhum. se dar esse, na sua opinião? Antes de responder à tua pergunta, queria só dar uma nota para ficar bem claro que, em termos sustentáveis, se estivermos a falar de uma perspectiva só de ambiente, não é preciso eliminarmos a carne na sua totalidade. Nós podemos ter uma alimentação sustentável que inclua produtos animais, mas eu sou vegan por questões de ética, Claro. só para fazer essa distinção. Aham. A questão é que para consumir produtos animais e ter uma alimentação sustentável, as quantidades de produtos animais têm que ser reduzidas drasticamente. Por exemplo, até é recomendado que a quantidade de carne que tu comes seja a palma da tua mão. Uhum. A palma da tua mão não é nada. Quer dizer, a minha é pequenina, mas pronto. As pessoas comem muito mais do que é suposto. Comem muito mais produtos animais do que é suposto. Antigamente, o meu avô comia carne uma vez por semana. E agora come-se carne a todas as refeições. Oh, carne, digo, produtos animais. Tá. A todas as refeições. Por isso é isso que eu critico. Eu não quero a eliminação total de produtos animais, porque eu sei que isso é irrealista e que nem toda a gente tem os mesmos valores que eu, nem acredita no mesmo que eu. Mas em termos de sustentabilidade, é imperativo que haja essa redução de produtos animais. Pronto, queria só deixar isso claro. Respondendo à tua pergunta, já vejo este movimento do veganismo e da diminuição de produtos animais, pelo menos na minha geração. Isso, da sua geração. Conheço alguns veganos, mas a maioria dos meus amigos e dos meus colegas entendem, já não há esse criticismo tão grande. Eu recebo mais críticas de pessoas mais velhas do que pessoas mais jovens. As pessoas mais jovens já têm essa mentalidade Tá. e muitas delas já têm a mente aberta e percebem. E, por exemplo, as refeições vegetarianas que são servidas na minha cantina não é só para uma minoria, não é só para os vegetarianos. Uhum. Já pessoas normais, omnívoras, escolhem os pratos vegetarianos e é normal, pronto. Já há mais essa consciencialização Tá. ambiental. Então, eu indico, eu acho muito importante a experiência de vocês irem a pessoalmente, não ver pela TV só, mas ir a uma batedouro. É, Agora disseste tudo. é. Uhum. Porque se você for, eu garanto para você que se você for a um abatedouro ver como funciona, vai ser tão chocante na sua vida que você vai pensar muito mesmo sobre a questão da nossa ligação com a alimentação à base de animais. Eu posso dizer, eu vou falar aqui, não sei se eu vou postar, mas eu vou falar aqui uma experiência. Espero que tu não acha ruim se eu falar. Não, acho que não. Eu, eu, Tá. eu consigo. Sim. Mas eu já estive em abatedouros e eu era muito jovem quando eu fui e saí completamente chocado. Saí completamente chocado. Porque é uma fábrica de morte. Sim. E você precisa ver, porque pela TV parece até, quando você vê aquela galera ali de branco, com aquelas roupas assim e tal, com aquelas botas de pá,
com muita água e tal, mas você não sabe o cheiro que é aquilo ali, você não tem noção É do cheiro que de é. morte mesmo. É muito sangue. Uhum. E aquilo é canalizado porque eles matam os animais, ou porcos ou bois, e tudo é separado, é destrinchado, como eles falam, aquilo é se chama trincha, destrinchar o animal. Então, couro, vai tudo para um lugar só. Então, são pilhas e pilhas de couro. Óleos, são baldes e baldes e baldes de óleos. Sangue, passa litros e litros e litros por tubulações de sangue. Então, são litros correndo em tubulações metálicas, assim. É, o cheiro da carne que são cadáveres sendo cortada, o cara que bota a mão ali com a faca e você vendo ele cortando pá, 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 rapidamente, passando aqueles bois pendurados, todos ali, e depois os órgãos, baldes de órgãos, de fígados, baldes de vísceras, baldes. Não estou falando de baldes assim, não, eu estou falando de coisas metálicas imensas, cheia de Não, fígados. Não passa mal. não, Tu não vai desmaiar, né? não, está bem, mas eu também sou conhecedora, né? Por isso é que me tornei. Mas é porque quando você fala É sobre isso, muito e se você chocante. for ver isso, se você for ver isso, você fica muito chocado. Então, é uma fábrica da morte. É. E quando você vê a forma como esses animais são tratados, e eu vou continuar essa descrição desse cenário, para vocês entenderem, no tempo dos nossos avós, o espaço onde se criava 4 ou 5 galinhas, frangos, era um espaço grande, espaço enorme, que a gente chama de galinha de capoeira, não sei como é que vocês chamam aqui. Sim, sim. É Pronto. também. Então, eram galinhas naturais que comiam a sobra das comidas que tinham dentro de casa e tal, e que demorava ali por volta de um ano e meio para você abater um frango daquele, quando tivesse gordinho e tal, não sei o quê. E os animais tinham nomes. Aquela galinha é a Carijó, a galinha não sei o quê, a Josefina e tal, e passava-se um ano e meio para você. Então ela passava pela vida, aqueles animais passavam pela vida, eles tinham nome, eles tinham a oportunidade de viver. E em determinado momento era o dia que eles iam ser abatidos e iam para a mesa. Então havia um respeito pelos animais, havia um respeito é, enorme. Um porco demorava 3 anos para ser abatido. Um boi, nossa, eu não vou nem dizer 5, 6 anos para um abate do gado. Hoje em dia você abate um frango com 30 dias, certo? Você cria 5.000 frangos no espaço onde você criaria 10. Isso é seleção genética também. Sim, para você criar 5.000 frangos, eles são criados, que se chama em confinamento. E eles ficam, não só a questão genética, ainda estamos falando de sofrimento. Então, eles não têm oportunidade de viver. Eles recebem muito hormônio para crescerem rápido dessa forma. Ou seja, um animal que demoraria um ano e meio para criar uma estrutura para o abate, ele é abatido com 30 dias. Ele sai de um pinto e vira um frango que você compra no supermercado com 30 dias. Então ele recebe muito hormônio. A alimentação dele é a base hormonal. Então, quando a gente fala que nós comemos muito hormônio através do frango e nós estamos nos intoxicando através do alimento, da carne que a gente come, não é bobagem, é a pura verdade, é realista. E eu sou carnívoro. Eu como carne. Uma outra coisa, um porco que demorava 3 anos, ele é abatido com 3 meses. E eles são criados em confinamento, então eles não têm espaço. Eles ficam todos grudados um no outro. O sofrimento desses animais, que não têm oportunidade de se mexer, não tem espaço para se mexer, porque eles precisam engordar. Se eles se mexerem, eles emagrecem, eles não pegam peso porque eles ficam atléticos. E a carne dele precisa ficar mole, que a gente chama de vitelo, do gado novo, precisa ficar molinho, então eles não podem ter muito músculo, eles precisam ser molinhos. Então, para isso acontecer, eles são criados. E não desmaia, tá bom? Eles são criados em confinamento. Respira. Eu já vi que você já bebeu um gole d'água e que você perdeu um pouquinho da cor. Mas talvez eu publique isso que eu estou Não, falando. é a realidade. É. É que a maioria das pessoas não tem essa consciência. Não, por quê?
as pessoas compram a carne embalada no supermercado, meu amigo, a vácuo. É lindo né, chegar no supermercado. Tipo, toda a gente É, come, é tem, bom. não, e é lindo chegar no Sim. supermercado e abrir, comprar uma carne a vácuo fechadinha. Quando você vai ali pro talho, você já tem uma sensação um pouco diferente, tá? Isso vai servir muito para nossas edições. Você já tem uma, quando você já vê o cara cortando a carne ali, pegando um pedaço maior da carne ali, cortando, você já tem uma sensação diferente. É, então, tem um dito no Brasil que você só deve comer carne se você for lá matar o animal. Ah, quer comer um frango? Vai lá matar e aí tu come. Porque a experiência de cortar um pescoço de um frango e tirar o sangue dele e abrir ele, tirar as penas e tal, por isso você precisa botar a mão na massa para você poder saber o valor daquela vida. Então não há respeito pela vida animal. Não há respeito pela vida animal. É uma fábrica da morte. E agora eu vou dar uma outra, antes da gente continuar, porque eu não estou aqui para falar, eu estou aqui para te ouvir, tá Sim. certo? Eu quero só ouvir você. Eu estou falando aqui porque eu vou criar conteúdo e vou ter esse material para poder falar. Uma outra coisa foi que eu fui com o Davizinho, que você conheceu o Davizinho, no supermercado, e fomos no talho, estávamos no talho, e ele olha para um coelho, uma pilha de coelhos, Uhum. e ele pergunta o que era aquilo que parecia um olho. Eu inocentemente viro para ele e falo, não, isso é um coelho, isso é o olho do coelho. E o Davi, O pequenino. o pequenino, Uhum. ele fica completamente chocado, você não tem noção. Constança, Coitadinho, sim. mas esse olho é de verdade? E eu digo, e aí eu começo a me tocar no que estava acontecendo. Mas isso são os coelhinhos, e fica assim, e todos esses são olhos, porque ele pode ver o coelhinho inteiro, ele não tira os olhos do coelho, o coelho fica assim, um couro, você já viu, Sim, né? sim. E fica empilhado aquilo ali. Então, ou seja, quando você vê um pedaço de carne, você vê aquilo mais ou menos como um pacote de bolacha, um saco de café. Sim. Mas quando você vê um coelho e vê o olho dele, para uma criança, aquilo ali foi traumático para ele. Para eu desfazer essa imagem, ele passou muito tempo, ele tem 5 anos. E ele passou muito tempo para desfazer essa imagem. Eu não sei se ele desfez, mas ele falou nisso durante muito tempo, sobre os olhos dos coelhos, da pilha de coelhos. Papai, e tal. Eu já não levo mais ele lá no talho para poder comprar, na hora que eu vou comprar carne, eu já não levo ele mais no talho. Mas o trauma que causou na cabeça dele, o tempo que ele ficou falando sobre. E aí me lembra quando eu era criança, jovem, que eu fui no abatedouro, jovem que eu digo, eu tinha uns 14 anos ou 15, e eu vi a matança dos bois em série e fiquei chocado ali com aquilo ali. Bem, você nunca foi num. É um matador, não, mas eu tenho familiares que têm quintas e já vi os animais mortos, ou, tipo, nas arcas frigoríficas, mas animais inteiros, não só Aham, cortadinhos já, tudo bonito. é. Mas eu te falo uma coisa, eu respeito muito esse tipo de criação de animal. E onde você mata um animal para você comer e sobreviver, e você está também. Há um respeito. É diferente, muito diferente do que é feito numa fábrica da morte. Quando você tem uma quinta, que você cria essas galinhas, que você cria esse porquinho, e que você no ano novo, no Natal, você mata aquele porco e tal. Eu tenho respeito por isso. Eu vejo que essa seria a forma certa do consumo animal. Mas, da forma como é feita hoje, o confinamento, a quantidade de antibiótico, porque é muito antibiótico. E eu vi um português médico falando, gente, preste atenção na informação que eu vou dar. Mas eu estava ouvindo rádio, estava vendo um médico sendo entrevistado, e ele estava falando, tava discutindo sobre o uso indiscriminado de antibiótico e das superbactérias. E é, tem essa coisa de você não poder comprar um antibiótico aqui na farmácia sem uma receita, porque isso vai criar uma superbactéria, você vai. E ele falou que não tem nada a ver com isso, nada a ver. É efêmero o uso de antibiótico da população e da criação das superbactérias. Ou seja, essa história de não vender antibiótico só com receita, não sei o quê, porque as pessoas vão criar imunidade, não sei o quê, é completamente efêmera, porque a quantidade de antibiótico que a gente consome e que realmente cria superbactérias estão, em primeiro lugar, nos produtos de higiene,
Ou seja, antigamente, nossos avós usavam vinagre, sal, Uhum. bicarbonato de sódio para poder limpar a cozinha, coisa e tal, para poder botar no banheiro, limão e etc. Era essa a receitinha. E hoje em dia você tem aqueles produtos que vendem no supermercado que mata 100% das bactérias, 99,9% das bactérias, os desinfetantes de Sim, banheiro sim. e tal. E esses são os grandes problemas dos antibióticos e da criação das superbactérias hospitalares e etc, etc. E também, em segundo lugar, a quantidade de antibióticos que a gente consome, de antibiótico que a gente consome através das carnes e também dos vegetais, Yeah. tá? Os É, fertilizantes e tudo mais. inclusive, o que é que tu me fala, e pronto, eu deixei minha mensagem, Uhum. e não sei se eu vou postar. Vamos voltar a entrevistar a Constância. O que é que você tem a dizer, o que é que você conhece sobre os produtos, primeiro, os transgênicos, que foram, no começo, quando foram criados, antigamente os tomates, as cebolinhas que você compra no supermercado, as batatas não eram desse jeito, eram muito diferentes uma da Sim. outra e tal. Hoje É, você tem as batatas lindíssimas, os tomates todos iguais, perfeitos, e os milhos incríveis, do mesmo tamanho, todos os milhozinhos do mesmo tamanho e tal, não sei o quê. Obviamente isso foi criado em laboratório e se chama transgênico. E a promessa no começo era que não iriam se misturar e você ia ter o poder de escolher no supermercado comprar alguma comida transgênica, e hoje em dia isso se acabou muito rapidamente. Pelos transportes de navios que transportavam, os caminhões que transportavam o mesmo milho que transportava o milho transgênico, que também transportava o milho orgânico. Então, fomos enganados. E não foram capazes de manter a, o orgânico do que é tratado também como transgênico e também dos pesticidas e dos antibióticos que são postos nas lavouras. O que é que tu me fala sobre isso na alimentação vegetal? portanto, mais a questão, mas em termos de problemas de saúde, tipo É os um caminho que tem fertilizantes. volta, um caminho que não tem volta. Como é que é Ah, comer orgânico? Não conseguir mais ok. achar a comida orgânica na vida, no coisa. Ok. E que isso também é um problema Sim. que às vezes é muito esquecido pelos ativistas. Muita gente é contra os produtos transgénicos ou os produtos modificados e etc. Mas a verdade é que esses produtos não nasceram simplesmente porque dá mais lucro. Nasceram por uma questão de necessidade. Como tu dizes, os alimentos antigamente eram muito diferentes dos que comemos hoje. Mas isso lá está, isso tudo nasceu de uma necessidade para produzir mais alimentos e melhor, porque não há espaço nas terras de cultivo. Mas uma curiosidade interessante é que a maior parte da alimentação vegetal que é produzida, dos grandes cereais, a soja, por exemplo, a maior parte da plantação de soja é para alimentar gado, não é para alimentar humanos. Portanto, para as pessoas que estão preocupadas ao se eliminarem os produtos animais, não estão a contribuir para isso. Porque para um animal crescer, isto é algo que as pessoas esquecem, mas é algo óbvio, que é para uma vaca crescer, a vaca bebe imensa água e come imensa comida para crescer. E a maior parte da soja e de outros cereais que nós cultivamos é para alimentar o gado, não é para alimentar os humanos. Seja isso da soja transgénica, isso de que a soja está a destruir a floresta amazónica e tudo mais. A culpa não é dos veganos que comem a soja. Não, claro, não, não, Mas há óbvio. muita gente que critica os Não, veganos, por exemplo, uhum. porque eles consomem soja e que só comem produtos transgénicos ou modificados, mas não é verdade. Os fertilizantes que são usados nos vegetais também afetam os carnívoros, porque os animais é que comem a maior parte desse cultivo de Claro, claro, plantas. claro. Por isso é igual para. Mas eu vou só dizer estatísticas que são muito interessantes e que abrem mesmo os olhos. Vou começar que da biomassa dos mamíferos totais do mundo, 94 dos mammals, sem ser os humanos, ou seja, pegas nos mamíferos todos que existem no mundo e tiras os humanos, 94% é gado. 94%. Só 4% dos animais mamíferos é que são animais selvagens. Selvagem. Isto para mim diz tudo. Não existe animais selvagens quase. A gente vai colocar essas fontes na. E isto são fontes do Our World in Data. São fontes mesmo, é a ciência. Tá. É um comitê científico imenso que faz isto. Portanto, não estou a dar Claro, claro, opinião. claro, claro. Pronto, a questão das emissões. Bife emite 10 vezes mais CO2
que tofu. Em termos de água, 1 kg de bife precisa de 994 litros de água para gerar 1000 calorias. E é dos principais, isso e peixe e camarão. O que mais polui os oceanos são redes de pesca. O que é irónico, porque as pessoas dizem, para sermos amigos dos oceanos não usamos palhinhas de plástico, usamos palhinhas de metal. Não, para sermos amigos do oceano não Não comemos podemos usar a rede. peixe. Entendi. E para não usar rede, não comemos peixe. 77% do terreno areável é usado para gado, que apenas nos dá 18% das calorias totais que nós consumimos. Consumimos. É uma desproporção É muito uma grande dispersão do enorme. gasto de terra para a produção de animal versus o que a gente consome e o que a gente precisa consumir. Para dizer que são as estatísticas que eu recolhi, que são as mais impressionantes para mim. Tua primeira Não língua é tenho mais nada para inglês? dizer. Não, Não? não. Mas tu Porquê? grava os vídeos todos em inglês. Eu adoro ver teus vídeos em inglês. Sim, Acho que tua é pronúncia é para. incrível. Obrigada. Eu treino para atrair mais Para pessoas, falar para mais para falar gente. para mais gente. Porque acho que isto é um tema importante. Acho Cara, você vai ver o Instagram dela e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre cozinha. É muito assunto para a gente conversar. Eu hum, acho que vai ser. Mas se gostarem de mim, eu volto cá outra vez. vai voltar, claro que vai. Como não gostar de você? É impossível. Ela é pô, a nova geração, cara. Tá aí, tá, é a perfeição, é a evolução. Vocês têm a obrigação de ser muito melhores do que nós e pegar tudo que nós criamos e trazer para um mundo melhor. Constância, é caro ser vegano? Depende. Depende daquilo que tu compraste. Por exemplo, aquelas alternativas à carne, môndegas ou hambúrgueres e não sei o quê, aqueles fake meat, são produtos caros, mas isso não precisa de ser a base da tua alimentação. Tá. Aliás, os produtos mais baratos no mercado são as leguminosas, os cereais, o arroz, a massa, os legumes, e são tudo produtos bastante acessíveis. Por isso, depende daquilo que tu comprares. Pode ser caro ou como pode não ser. É, Constança, me fala uma coisa. Você já foi atacada por ser vegano? Já foi hostilizada? Na vida real, já recebi alguns comentários desagradáveis ou aquelas piadinhas, mas nada de muito pessoal. Na internet, apesar de eu não ter uma página onde falo muito, Politicamente, pelo- mais de receitas, etc. mais de receitas e tudo mais, já recebi alguns comentários que não concordam com o estilo de vida e tudo mais, mas a maioria de pessoas que não conhecem e que são um pouco ignorantes em relação ao tema, portanto eu nem ligo. Ótima resposta. Constança, me fale sobre mitos do veganismo. Há imensos. Acho que o principal, que é o que mais me dizem, é a questão da proteína, que é difícil obter as proteínas necessárias numa alimentação vegetal. E isso tem a dizer que não é verdade, porque a Organização Mundial de Saúde e as organizações nacionais de saúde de vários países dizem que uma dieta plant-based, bem equilibrada e planeada, pode ser adequada a qualquer fase da vida, incluindo gravidez, gestação, crianças pequenas, tudo se baseia se tens uma alimentação equilibrada e variada ou não. Sabe que tem uma fórmula específica para você conseguir essa substituição de forma coerente. Ou seja, não vou só comer arroz, eu vou ficar doente. Então eu preciso Sim, claro, é é, preciso seres ter acompanhado, conhecimento, ter que ter tens de conhecimento. ter conhecimento. É, Quer dizer que ou é recomendado aos veganos ou a pessoas que têm dietas mais restritas que sejam acompanhados por um nutricionista ou um dietista formado na área e que façam análise de sangue regularmente. Olha, sim, fiz dois. Para garantir que está tudo bem. E se alguma coisa estiver menos bem, o nutricionista irá dizer o que é que deverá suplementar ou comer mais do quê e como pode mudar o prato para atingir os objetivos. Pronto, eu não sei como é que vai ser o futuro, né? Não tenho uma máquina do tempo, infelizmente, mas é interessante a tua perspectiva. Eu não sei se vai ser assim uma transição tão brusca ou se vai ser algo mais suave, mas uma coisa tens razão que é, não há tempo.
Mas isso que tu falaste das pandemias, olha, o Covid, por exemplo, é uma, não sei, isso das teorias de conspiração, não sei, mas isso do Covid é uma doença que vem, tudo indica que vem dos morcegos. Tudo indica que vem lá daqueles mercados úmidos que existem na China e Aham. que foi a contaminação que os mercados úmidos é Isso é o algo. que apareceu, né, Isso na é o que, TV. isto é o oficial, agora o que acontece na realidade não sei, mas com base nos dados que temos oficiais, é que foi gerado no mercado úmido na China, e os mercados úmidos é um ambiente que, em termos de propagação e de criação de novas doenças, é incrível, porque são vários animais selvagens de todas as partes do mundo, Exatamente. enjaulados todos uns em cima uns dos outros, vivos, e eles defecam e Sim, urinam sim, uns para sim. cima dos outros, e isso cria um ambiente perfeito Para a criação de para a novas criação de vírus novas e mutações de vírus imitações. já existentes. E isso que o ponto que tu também falaste dos antibióticos que são usados nas rações, nessas indústrias grandes, enormes, de indústria agropecuárias e tudo mais, isto tudo indica que uma pandemia nova vai acontecer. Vai, Vai claro que sim. acontecer mais cedo ou mais tarde, tal como o Covid, e cada vez pior, com consequências cada vez piores Sim, e muito mais difícil de se combater. sim. Agora é Claro. uma questão de tempo, que acho num ponto interessante, que é como as coisas estão todas relacionadas. Exato, Ou exato, seja, exato. as questões sociais e estas formas de ativismo, racismo, xenofobismo, especicismo, que é o caso do veganismo, o feminismo, todos os ismos, isto está tudo relacionado, porque o base disto tudo é a discriminação. E por isso é que uma pessoa que normalmente é. Mas isto já é uma parte. Não, não, mas é importante o que você está falando. Eu concordo plenamente, eu acho que tem muito a ver com o nosso podcast. Uma pessoa que normalmente é vegan é também uma pessoa que defende os direitos LGBT, defende os direitos dos imigrantes, que defende os direitos das mulheres, que defende o direito dos animais. Para mim é um pouco irónico, por exemplo, seres feminista e não perceberes qual é o problema em beber leite, por exemplo. As vacas mães, ou as vacas para produzirem leite, têm que ser mães. E há muita gente que não sabe disto, mas é algo tão óbvio. As vacas Não são, sabe, não pensam, não né? pensa, né? Mas é normal, eu também não sabia disto. Não estou a julgar quem não sabe. Eu comi carne durante a maior parte da minha vida, portanto, eu não estou aqui a julgar, mas algo tão óbvio que nós não pensamos no assunto, que é as vacas, por exemplo, para darem leite, têm que ser mães, são mamíferos normais. As vacas têm aquelas tetas grandes e porque deram Aham. à luz um bebê. Tipo, as vacas não são assim. Exatamente, Vemos exatamente. também nos desenhos animados que as vacas têm aquelas grandes tetas. Não são. Não Aham. é assim na realidade, elas têm assim. Elas ficam assim, Elas ficam elas assim estão assim. e o bezerro é retirado à mãe para fazer carne e o leite que era para o bezerro é para nós. E as vacas são engravidadas várias vezes Aham. até o sistema delas ficar tão exausto que elas não conseguem reproduzir mais. E quando não conseguirem reproduzir mais, vão para abate. Queria comentar uma coisa que tu Ah, disseste sobre isso, da radicalização e dos extremos. O que é verdade, isso tu falas do jogo de ping-pong é uma analogia que eu não conhecia, mas achei engraçado. Mas que é uma coisa que eu acho que está errado e que tem que se mudar, que é a tendência que as pessoas têm de pôr as pessoas em caixas. Ou seja, se tu és vegan, és de esquerda, caixa é, da esquerda. Se tu és carnívoro, pronto, caixa de direita. Se tu tens cabelo azul, esquerda. você acredita em Deus, você é de direita. Se você não É, acredita, você é comunista. é. E isso é uma tendência muito tóxica, porque as pessoas não estão em caixas, as pessoas são amplas. Por exemplo, eu sou vegan e pronto, sou vegan, não como carne. Mas eu não acho realista que a maioria das pessoas seja vegan. Uma pessoa que mora no Ártico, não lhe vou pedir para ser vegan. Isto não faz Aham. sentido nenhum. Há uma pessoa que vive à base de caça, uma pessoa que mora em África e que lá não se pode comer legumes porque as águas estão todas contaminadas. Não é razoável estar a pedir a uma pessoa que seja vegan. Mas eu defendo. Até porque a forma de consumo da carne deles não é como é o que a gente está falando Exato. sobre a criação em massa e a fábrica da morte. Então, eles pescam o peixe que eles vão comer, eles congelam, eles respeitam o alimento. No Ártico, eles matam um cervo para passar todo o inverno.
Sim, e dá, não há, aquilo é gelo. De É, onde é que tu vais plantar alguma coisa? é, Vais mandar vir de navio? é. Não é prático. Mas isto para dizer que quando eu digo que sou vegan e que defendo o veganismo e quero transmitir isto a mais pessoas, eu sei que não é razoável estar a pedir a toda a gente para se tornar vegan, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu estou a dizer a pessoas que, como eu, pessoas que provavelmente estão a ver este podcast, que têm acesso a um supermercado com opções para diminuir o consumo de carne. Diminuir, não eliminar. Porque eu sei que isso não é prático para a maioria das pessoas. Mas se todos nós fizermos um bocadinho, se todos nós dermos baby steps, é muito melhor 1000 pessoas imperfeitas do que 100 pessoas perfeitas, Aham. em termos de impacto. E é isso que eu quero tentar transmitir. Não precisa de ser tudo ou nada. Basta tentar fazer o teu melhor. A malta que trabalha nos abates e nos talhos e assim, eles habituam-se, mas não é algo natural. Aliás, a profissão que maior taxa de PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, é malta que trabalha em abates. Porque E é é realmente com a morte, porra. traumático. É com a Tu, morte. tu matas seres E inocentes tu corta o dia inteiro, o cara. dia inteiro, cheio a sangue, os sons dos animais. Isso é o que me fez mais impressão. É. Sinceramente, foi ouvir o choro dos animais que vinham atrás na fila, que sabiam, eles percebem. Os animais Claro, são claro, muito claro, claro, claro. inteligentes. Tem vídeos e vídeos e vídeos pra você ver. Se você não tiverem coragem de ir no abatedouro, assista os vídeos. Os animais são muito mais inteligentes do que aquilo que nós pensamos. Eles sabem. Eles sabem o que é que o futuro lhes espera e eles choram, dá para ver. Foi o que me fez mais impressão. Mas bem, isto obviamente que faz com que as pessoas que trabalhem fiquem loucas da cabeça. É. Ficam mesmo, ficam com psicose, ficam com traumas profundos e muitos deles têm que ser acompanhados. É possível, e eu já te contei a minha experiência passando 3 dias num ambiente vegan. E Uhum. foi maravilhoso. Eu adorei. E, poxa, cara, foi muito gratificante. Marcel Grazi, que eram donos de uma churrascaria, eles instantaneamente viraram veganos. E Sim, eu é tão pensei até que bonita eles. essa história. E eu pensei que eles tivessem ficado loucos. E eu fui passar um final de semana numa chácara, numa propriedade que eles estavam. E eu, quando cheguei lá, pensei que eles tinham ficado loucos, porque eles foram revistar meu carro para saber se eu tinha carne dentro do carro. Eu vou contar essa história em outra oportunidade, porque eu quero ouvir a Constância. Mas, e eu passei 3 dias só comendo comida vegan, eles eram excelentes cozinheiros. E aí eu vou começar já dizendo isso. Vou responder a pergunta que eu vou lhe fazer. Me permita. Uhum. É possível sim comer muito bem, cara, muito bem, comidas deliciosas, vegan. Agora, o grande problema é porque a gente chega no supermercado e, pô, a gente olha, você é vegano. Aí compra tomate, batata. Depois do terceiro dia você não aguenta mais comer esse negócio aí. Você só pensa em comer um peixe, um bife, um frango, alguma coisa assim. Por isso que. Mas se você tiver um cozinheiro que faça comidas maravilhosas, você realmente passa a comer e come muito bem, mas come maravilhosamente bem, sem carne. Yeah. E eu posso falar isso porque eu passei 3 dias na propriedade Sendo deles, carnívoro. sendo mega Mega carnívoro. carnívoro. Fala um pouco sobre tua experiência com a cozinha e sobre essas coisas que eu falei, sobre alimentação vegan, como é possível, como é gostoso Uhum. e quando se sabe fazer, obviamente. Sim, então, eu aprendi a cozinhar desde muito cedo. As minhas duas avós cozinham super bem, a minha mãe também, e eu adorava ver a minha avó a cozinhar e ajudá-la, então fui aprendendo desde muito cedo. Sempre gostei de experimentar novas coisas e eu gosto muito de experimentar coisas diferentes. E quando me tornei vegan, foi uma adaptação, não é? Tive que aprender muito, muita pesquisa, muitos livros de receitas, muitos sites, muitas páginas para aprender, porque é muito diferente dar sabor a um prato vegetariano, porque a carne e o peixe, como têm gordura, são muito saborosos só por si só, basta fritar um bife com azeite e alho e fica ótimo. É. Mas com os vegetais, como não têm tantas quantidades de gordura, não são tão saborosos. Então tens que aprender a usar os temperos, tens que aprender a fazer molhos, tens que aprender a fazer combinações para fazer pratos que realmente saibam bem. Aham. Sim, e então eu A criei textura, né? as diferentes texturas, diferentes sabores, diferentes cores, diferentes combinações e pronto, eu sou muito curiosa do tema
E então criei o Veganite para também inspirar as pessoas a cozinharem mais vegetal. Aquilo que eu faço, eu foco mais em adaptar receitas tradicionais portuguesas, mas a sua versão vegana. Ou seja, na prática eu pego nas receitas que a minha avó tem, de, sei lá, bacalhau com natas ou bacalhau à Brás, etc. E adapto à sua versão vegana, com algumas modificações. Mas sim, também faço reviews de restaurantes veganos ou restaurantes que ofereçam prato vegetariano ou prato vegetal. Falo sobre veganismo, sustentabilidade e um pouco de natureza. É assim uma misturada, mas o meu foco é receitas tradicionais portuguesas, mas veganizadas. Por isso é que é o Vegan Eat. Vegan Eat de De comer comer? e Eat de veganizá-lo. Tipo a tradução. Entendi. É tipo, Tem dois tem sentidos. dois sentidos. Entendi, Uhum. entendi. Agora eu entendi. Massa, muito, muito legal. Cara, é muito bonito o trabalho dela e muito bacana. E. Ai, qual é a surpresa, hein? E trouxe uma surpresa para ti. Ela me falou isso, ela me falou isso, ela deixou a moça ali. Não, estavas a falar que é preciso um cozinheiro vegano para cozinhar as coisas boas, mas eu trouxe-te um livro de receitas vegan. Que massa, brother! Uhum. Olha isso, gente. Olha só. Que legal, que massa, que massa, que massa. Essa rapariga é portuguesa também e também faz receitas super incríveis. Essa E eu trouxe para rapariga. tu experimentares. E também trouxe isto aqui, que é o Veggie Kit, que é um mini manual de iniciação ao veganismo, que tem um resumo de basicamente tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje. Olha, gente. Olha, eu vou postar isso aqui, tá bom? Eu posso postar isso? Ou Acho não? que sim. Acho que está disponível online, inclusive, a maior Ah, parte das tá. coisas. Ok, 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 ok. Porque isso é feito pela Proves, que é a Associação Vegetariana Portuguesa, Sim, e que tem conteúdo incrível, já agora, para os que estão a assistir e que ficaram tá aqui. curiosos sobre o veganismo. A Proves tem informação atualizada, receitas, estudos, tudo. Muito Muito legal. bom. E isso é um resumo de tudo aquilo que nós falamos. Tem algumas receitas, tem o porquê do veganismo, tem alguns mitos do veganismo, algumas sugestões de documentários. Ah, cara, eu É tô muito com giro. tanta fome. Vocês precisam ver isso aqui, cara. E pronto, Isso deve ser delicioso. também trouxe isto aqui para mostrar. Isto é um guia do Prato Sustentável, que é um projeto do qual eu sou embaixadora. Eita, que massa! Yeah, isto é mais para os portugueses que estão a assistir, mas para os brasileiros que quiserem se inspirar neste projeto, é basicamente um projeto que ajuda as cantinas, faculdades ou até escolas a tornarem as refeições mais sustentáveis. Tem refeições Posso mais à ver? base de vegetal, sim, Cadê? claro, pode ver. E oferecem cursos gratuitos ao pessoal da cantina para ensinar como construir um prato vegetariano, como Olha, cozinhar gente. vegetariano. E vou dar ao Nilo para pôr aqui os sites também. Sim, 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 sim. Então, para as escolas, inclusive de aproveitamento, né? Que você falou que um terço da comida do planeta é desperdiçado. E o veganismo também tem muito isso de aproveitar cascas dos alimentos, ao invés de jogar fora. É, a Sim, coisa da textura. Porque eu me lembro que ela me falou muito sobre a textura. Diz qual o grande problema. Se você faz um monte de legumes cozidos, por exemplo, é tudo igual quando você vai comer a abóbora, a batata, o chuchu, tudo igual. Você come, tem tudo o mesmo gosto, não tem gosto de nada. Mas quando você pega, por exemplo, uma massa integral, de um macarrão integral, um arroz integral, você tem uma textura mais dura, que você junta com um cogumelo ou com um, um, um uma berinjela frita, grelhada. Aí as texturas vão se misturando e os sabores vão aparecendo com muito mais intensidade. sim, há muita ciência por trás de fazer bons pratos É isso, gente. vegetarianos. Quem não gosta disso? Pelo amor de Deus. E pronto, este livro eu achei muito interessante, porque para além de ter imensas receitas, no início tem uma pequena Inês introdução. Paz. Inês Paz. Eu tenho imensos livros vegetarianos, por isso. ahm,
tem uma pequena introdução. Ela é portuguesa, Inês Paes? Uhum. Tem uma pequena introdução sobre a filosofia do veganismo, porque ser vegan, ou porque é que ela se tornou vegan. Todos os veganos têm uma história diferente. Como se pode usar a cozinha de uma forma mais sustentável, os equipamentos da cozinha que se usam numa alimentação vegetal, Certo. algumas dicas de nutrição, mitos comuns da nutrição Olha, gente, eu abri vegana, um mito tanta aqui coisa. agora que ela falou sobre mito, aproveitei aqui, ó. Mito número 3, não são adequados para quem pratica esporte. Está aqui no livro aqui, número 3. Mas fica a dica sobre os cuidados que a gente tem que ter. Você está coberta de razão, existe uma combinação de coisas para que... Mas, vou voltar aqui. Tem um fisiculturista, vou deixar aqui, está aqui, o fisiculturista está aqui escrito, ó, mito número 3. E eu posso afirmar que é mito, porque o cara é gigante, é enorme, e é vegano. E hoje em dia tem muitos atletas que são veganos, mas eles têm muito conhecimento do que estão fazendo, tá bom? Então fica a dica do que a Constância falou sobre o acompanhamento nutricional, o acompanhamento médico, ela está aqui, ó, fez análise de sanguínea aqui, Fiz ó, hoje mesmo. hoje mesmo, o acompanhamento para saber como é que andam as coisas, porque existem alguns nutrientes, por exemplo, gente que está tomando o Monjaro, o Ozempic, estão com uma dieta mais restritiva e não estão comendo, elas precisam fazer suplementação, não é isso? Fazer suplementação para não ter a vitaminose e não desenvolver doenças que podem levar à morte. É feito cortar o sódio, né? Cortar o sal. Tem gente que corta o sal, mas não tem noção que não é só cortar o sal dessa forma. Tem que ter uma quantidade X de sais minerais, é como a água, né? A água, eu tinha falado sobre isso. A água precisa ter uma quantidade de sais minerais e que é necessário para a gente poder e para a gente conseguir absorver. Estava a ver isto, foi analisado no técnico, na minha faculdade, esta água. Foi? Yeah. Diz aqui, resultados, laboratório médico IST, laboratório acreditado. É do... Já estive lá naquele laboratório. Pronto. Inclusive a água da torneira aqui, a água que se bebe aqui em Portugal, da torneira, em Lisboa, é analisada 1.500 vezes por dia. Eu vou investigar esse dado e vou colocar. Mas por isso que aqui se recomenda tomar água da torneira aqui em Portugal, não tem problema que você Sim, a tome. água aqui é muito limpa. Mas ela é analisada 1.500 vezes por Sim, dia, tem uma coisa aí que eu vi que eu fiquei isso não impressionado. sei. Gente, então, desmistificamos algumas coisas. Eu quero que vocês curtem, curtam esse vídeo, subscrevam no canal, isso, compartilhem e principalmente eu quero que vocês perguntem, tá certo? Nós somos pessoas civilizadas, então com civilização eu quero que vocês questionem e perguntem, porque vai ser ótimo a gente poder ter a oportunidade de pesquisar, porque a gente não sabe, né? A gente tem um limite de conhecimento, mas não impede que nós a Constância é muito mais especialista nisso do que eu. Pronto, mas meu conhecimento de veganismo é limitado. Mas o que eu posso dizer para vocês sobre o veganismo é o seguinte: é que é muito gostoso. Se você tiver uma pessoa que sabe cozinhar, ela cozinhar para você, você vive com certeza. Olha, vais-te tornar essa pessoa. Isso! Tens aqui já planos para o fim de semana, se quiseres. Pois vou botar em prática. Inês Paz. Gente, fica a dica. Inês, se você quiser vir aqui falar, vai ser massa. Vou marcar você, vou procurar você e vou marcar você nesse podcast aqui também. Mas olha, queria só deixar claro, ou frisar uma coisa que o Nilo disse, que é não subestimem o conhecimento. Ou seja, se vocês ao verem este vídeo ou estiverem mais interessados sobre veganismo e até quiserem adotar uma dieta vegan, por favor, pesquisem. Isto é uma decisão importante da vida. Isso. Pesquisem e sejam acompanhados por um nutricionista, por um dietista, porque eu, sendo vegan há muito tempo, eu vejo muitas pessoas que, com as melhores das intenções, querem se tornar vegan e voltam a comer ainda mais carne do que comiam antes, porque se sentem fracas, porque ficaram anémicas, porque têm falta de vitamina B12. E isto tudo porque não tiveram uma alimentação planeada. Não houve planeamento, não houve cuidado. Conhecimento. Portanto, não subestimem. O conhecimento é a maior fonte, a maior arma que vocês É têm. verdade. E nesta altura onde vivemos, não há desculpa para não saberem.
porque está tudo disponível na internet, mas há que saber o que são fontes fidedignas e o que não são. Há que Isso. saber distinguir. Por favor, procurem fontes fidedignas. Estudem e procurem conhecer cada vez mais. E é isso que eu e o Nilo também tentamos fazer. Exatamente, exatamente. O tempo O inteiro. tempo O tempo inteiro. E inteiro. com certeza há algumas coisas aqui que eu disse que foram incorretas e que alguém nos comentários vai dizer Claro. e estamos todos a aprender. E sobre isso, Constança, você vai ver que muita coisa, na minha experiência de vida, café faz bem, café faz mal, café faz bem, café faz mal, já mudou 1 milhão de vezes. Isso na Ah, a área da universidade tal lançou um nutrição. estudo que café faz mal para a saúde, não sei o quê. Daqui a 2 meses depois, mas a outra universidade tal lançou um estudo, pesquisou com uma amostragem, então que café faz muito bem, ativa, então depois o café faz mal, depois o café faz bem, depois o café faz... Então, o que está certo hoje, no futuro pode estar equivocado, o que faz bem hoje, não, e vice-versa, o que faz mal hoje, no futuro faz bem, afinal de contas faz bem, e tal. Então tem toda essa vertente que a gente só está tratando de um assunto com as informações que a gente tem Sim. atualmente. A ciência não podes falsificar dados, isso É. é ilegal. Mas agora, há uma coisa muito importante que a maioria das pessoas não tem noção, que é o método científico. Sim. Ou seja, 2 estudos podem não ter o mesmo peso. 2 Aham. estudos que estudem exatamente a mesma coisa podem não ter o mesmo peso. Por exemplo, um estudo com 20 pessoas, Uma obviamente, amostragem. uma amostragem muito pequena tem muito menos impacto do que um estudo com um país inteiro. Há muitos fatores que têm impacto nos resultados que nós nem sequer imaginamos. É. E só vamos perceber daqui a uns anos, É. quando alguém descobrir. Ou seja, isto está sempre a mudar e estamos cada vez mais a ganhar mais conhecimento. Mas o meu ponto com isto é, nem todos os estudos têm o mesmo peso. Mesmo que sejam estudos fidedignos, Aham. nem todos os estudos têm o Claro. mesmo peso. O que é que eu recomendo? Sites como a Organização Mundial de Saúde, site como a FAO, por exemplo. Pronto, era só isto que eu queria Constância, frisar. muito obrigado. Eu adorei a conversa. Acho que foi muito curta. Poderíamos ficar aqui umas 5 horas falando, mas eu posso deixar o convite para a gente vir novamente e gravar um segundo episódio. Claro, se curtirem. Claro que curti, claro que vou curtir. Eu mesmo curti, eu quero outro episódio. Pessoal, acabei de bater um papo aqui muito bacana com a Constância Fernandes. Ela é genial, ela é linda, ela é perfeita e ela é vegan. Estuda engenharia biológica Uhum. e me trouxe aqui esse livro de presente da Inês Paz, Vegan Feliz, e a conversa foi muito bacana, foi maravilhosa. Vai ser lançada como edição especial, porque foi uma conversa muito bacana, ela é muito interessante para vocês que são atletas, para vocês que são pais, mães, e querem entender um pouco mais do mundo do vegan e um pouco mais sobre o que envolve a indústria financeira da agropecuária, dos agronegócios, vocês vão entender, ou pelo menos vão despertar, não é, para esse assunto que é muito importante. Então, convida a galera. Obrigada pelo convite. Sim, venham ver, tivemos uma conversa muito interessante sobre o tema do veganismo e as várias das suas vertentes, tanto na vertente alimentar, como a vertente sustentabilidade e a vertente ética, que é a mais importante. E pronto, muito obrigada pelo convite. Obrigado. Pessoal, vou deixar uma enquete aqui. Vocês querem que ela volte de novo para a gente ter uma conversa número 2? Isso. Escrevam aqui embaixo. Sim, ela deve voltar. Por favor, comentem e compartilhem, assinem, subscrevam no canal. Isso tudo. Exatamente. É um assunto muito bacana. E se Sim. tiverem qualquer dúvida sobre o veganismo, podem deixar aí nos comentários ou mandar-me a mim na minha página, que eu ficarei muito grata por responder. Isso. E discordem também, vai Descobrem, ser, sim. vai ser muito bacana. Toda opinião é válida. Obrigado. Obrigada. Valeu mesmo, muito massa.